Bom dia, Grande! todo mundo. Bom dia, Tiagão. Paz, hoje vocês vão ter a oportunidade de ter a live com o futuro do Brasil. Se o Brasil. Se o Brasil tem chance de dar certo, vai sair das mãos desse cara, bicho. Eu diria Eu queria que influenciador, fosse assim. influenciador político jovem. Lucas, deixa eu Influenciador só finalizar aqui. físico-químico. Como é que é? Influenciador físico-químico. Termodinâmica. Eu diria influenciador quase que super crítico, né? Também. Pegou. Para quem não sabe, esse é o ramo de trabalho que o Thiago e eu, a gente está tendo faz um tempo. Eu não sei se isso é bom ou se é ruim. É crítico. Pelo menos tentando a gente está. Bom. Tá sem som. No meu? Peraí. Não sei, deixa eu ver aqui. Melhorou? Eu estou te escutando. Pessoal, vocês estão me escutando? Estão me escutando também? Como é que é? Vamos... Deixa só alguém falar aí se tá. Tá sem som para Tuane. Tuane, sai e entra de novo, por favor. Beleza? Pode ser isso. Galera, muito bom dia. Estou muito feliz em hoje estar falando sobre esse assunto. Hoje eu tenho a oportunidade de trazer aí o Lucas para falar um pouco sobre cromatografia líquida. Lucas é um cara figuraça, tenho o prazer de ser amigo do Lucas, um cara muito competente. E hoje nós vamos falar sobre cromatografia líquida. Inclusive, o cara foi todo cuidadoso, ó. Tá ali atrás até com o fundo ali no HPLC, para quem nunca viu. O bicho é diferenciado. Antes de começarmos, quero me apresentar para aqueles que estão aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo. Espero que vocês fiquem e que vocês participem das nossas próximas lives, dos nossos próximos cursos. Eu sou o professor Tiago, estou aqui representando a Científica Educacional. Sou formado em Química Industrial, mestre em Química, e assim como o Lucas, estou tentando finalizar o doutorado em Química também, se Deus quiser vai dar certo. Represento também a Associação Brasileira de Química aqui em Goiás. E antes de começarmos, Lucas, eu queria que você se apresentasse, falasse sobre as suas experiências. Bom dia, pessoal. Como vocês já sabem, meu nome é Lucas, eu sou químico industrial, mestre em Química também, tentando concluir o doutorado aí, como o Thiago comentou. Durante minha carreira acadêmica e profissional, eu tive experiência na área de análise farmacêutica, principalmente com cromatografia líquida, né? Atualmente, a nossa pesquisa de pós-graduação foge um pouquinho da cromatografia líquida, mas também usa, né, a cromatografia gasosa para nossas análises, né? Então, nós estamos em constante aprimoramento aí, né? E eu gostaria de passar aqui um pouquinho, tirar algumas dúvidas básicas para vocês, né? Para quem está com interesse de trabalhar na área, para quem está querendo aprender um pouco mais, né, sobre isso, né, sobre a parte básica. Muita gente vê como uma coisa bem complexa, bem de outro mundo, não acessível, mas não é bem assim, né? Está sendo bastante acessível, a procura está sendo cada dia maior, né? Então é algo que a tendência é ficar bem universal esse conhecimento, né? Então a gente está aqui para isso, para tentar ajudar vocês. Show! Lucas, antes da gente começar então, já queria avisar para vocês que estão chegando aí, que o tema da nossa live de hoje é aplicações da cromatografia líquida na indústria. Nós hoje temos aí vários químicos, engenheiros, mas também muitos farmacêuticos, porque o HPLC eu acho que é o coração, dentre os equipamentos, talvez seja aí o coração da indústria farmacêutica, quando se trata de controle de qualidade ou de desenvolvimento de novos fármacos. Antes de começarmos a falar sobre assuntos mais específicos, eu queria te pedir, Lucas, por favor, para você definir para nós o que é cromatografia.
Vamos começar pelo simples, né? Na verdade, não é nem o que a gente precisa pontuar, né, de uma definição bem sucinta, né? Cromatografia é uma técnica de separação de compostos dentro de uma amostra específica, né? Que existem diversos outros tipos de análise, de técnicas analíticas para você analisar outros tipos de amostra, né? Mas o diferencial da cromatografia é porque ele é uma técnica de separação seguido da sua detecção, né, ou purificação para possíveis outras etapas. Então, o principal é uma técnica de separação analítica, né? E como funciona essa técnica de separação, né? Ela se baseia na separação dos seus compostos de acordo com duas fases no seu sistema. O seu sistema cromatográfico é composto por duas fases. Uma fase estacionária fixa e uma fase líquida, que é a fase móvel. No caso da nossa cromatografia líquida, né, que nós vamos falar mais à frente, a fase móvel é a fase líquida. Mas o que acontece nessa técnica é que o seu analito e todos os compostos que estão presentes na sua amostra, eles vão ter diferentes interações com essa fase estacionária e com essa fase móvel. E essa diferença de interação é o que vai proporcionar essa separação dos seus compostos, né? Então, é nisso que se baseia a cromatografia. É uma separação físico-química dos compostos, né? Com base na sua interação com a fase estacionária e com a fase móvel, você consegue separar e consequentemente, analisar seu analito de interesse, ou seus analitos de interesse, né? Você pode ter vários outros tipos de analitos dentro da sua amostra para analisar. Legal. E uma coisa assim, e aqui, pessoal, a intenção das lives da Científica, para vocês que estão vindo aqui pela primeira vez, é falar para vocês, explicar para vocês desde o básico até algo mais avançado. E tá tudo certo, algumas dúvidas que as pessoas têm, e aqui nós temos alunos desde o primeiro período de cursos de graduação até pós-doutorandos. E, ok, sejam todos bem-vindos, a gente vai atender todo mundo. Então, algumas dúvidas, Lucas, elas surgem, pode parecer banal para algumas pessoas, só que tem muita gente que confunde cromatografia com espectroscopia. Qual que é a diferença entre os dois? A técnica de espectroscopia, né, é uma técnica de análise também que dá para a gente aplicar no nosso laboratório, mas que leva em consideração a relação da sua amostra, do seu composto químico, com a radiação, né? Então, cada composto específico que absorve radiação em determinado comprimento de onda daquele espectro vai ter um resultado, um sinal, né, que você, consequentemente, consegue identificar tais compostos, né? Então, um composto, por exemplo, cafeína, vai ter um tipo de absorção de comprimento de onda diferente da dexametasona, por exemplo. E com base nessa diferença, você consegue detectar, né, com base na técnica de espectroscopia, você consegue detectar esses dois de uma forma diferente, distinta. A cromatografia em si já é uma técnica de separação e que dentro do sistema de separação você pode ter diferentes detectores. Um dos detectores, inclusive, é um detector de UV-Vis, que é um detector que também vai analisar de acordo com as técnicas espectroscópicas, né? Então, da mesma forma que acontece no espectro de absorção molecular, vai acontecer espectro de absorção molecular, né, que a gente é acostumado a ver em bancada de laboratório. O detector também do HPLC pode agir de uma maneira bem similar, né? O que vai diferenciar uma técnica de outra é que a cromatografia você consegue separar vários analitos, né, dentro de uma amostra muito complexa. Mas, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Se eu tenho uma solução, alguma amostra minha aqui, eu sei exatamente que lá dentro tem, por exemplo, a gente citou, a cafeína. Então, nós podemos analisar isso com base nas técnicas espectroscópicas, né, com uma forma tranquilamente. Por quê? Porque a gente sabe que apenas tem ali dentro cafeína. Mas se
ao invés de analisar apenas uma solução cafeína, nós vamos analisar uma amostra de café, por exemplo. Ali dentro não tem só cafeína, tem diversos outros compostos que podem ou não absorver no mesmo comprimento de onda que a cafeína. E aí você tem um impasse, você não consegue identificar com tanta certeza o que é ou o que não é o seu analito de interesse. E é aí que a cromatografia entra. Você consegue separar esses compostos de forma que você detecta um por um, né, de uma maneira mais satisfatória, né, e um pouco mais precisa. Então, se nós fôssemos colocar as duas técnicas juntas, Lucas, seria o analito, né, a solução passaria pelo HPLC, pelo cromatógrafo, separaria e depois seria detectado no espectrofotômetro de UV-Vis, enfim, né? Agora, exatamente. Quais são os tipos de cromatografia? Porque muita gente acha que HPLC só existe HPLC na cromatografia, né? E para todo mundo é só HPLC, e, no entanto, nós temos outras técnicas que você vai até falar, que são até mais, que dão informações muito mais sensíveis, né? Quais são os tipos de cromatografia que nós temos? Nós podemos dividir a cromatografia, né, subdividir a cromatografia de acordo com, por exemplo, com a fase móvel, né, que a gente comentou agora, com a forma dimensional do sistema, e a gente também vai aprofundar um pouquinho mais à frente. Mas o que significa? Se nós formos dividir a cromatografia com base na fase móvel, no estado físico da fase móvel, nós podemos dividir em cromatografia líquida, gasosa e, em alguns casos, supercrítica também, né? Que é quando o seu sistema ali, a fase móvel, está em condições de pressão e temperatura específica para ficar em condição supercrítica. Inclusive, é um tipo de técnica não é muito usual, é bem de bancada de pesquisa de laboratório, né? Então, nós vamos dividir basicamente com base na fase móvel, em cromatografia líquida e cromatografia gasosa. E também nós podemos dividir, né, subdividir, ou categorizar a cromatografia com base no sistema operacional do equipamento. Pode ser planar, né, ou pode ser em coluna. Em planar é bem comum a gente associar a cromatografia em papel, cromatografia em camada delgada, que é muito comum nos laboratórios de identificação, de síntese de material orgânico, de produtos naturais, né? É bem mais usual, mas é uma técnica bem rudimentar, mas que é muito aplicada na identificação de compostos, né? Já em coluna, é aí que entra o HPLC. A cromatografia em coluna é quando o nosso material, nossa fase estacionária está compactada, né, em uma coluna, e a fase móvel elui ou passa por entre essa fase estacionária junto com a sua amostra, consequentemente separando os analíticos, né? A partir dessa técnica de cromatografia em coluna é que veio o aprimoramento, né, para nós chegarmos onde nós estamos hoje com a cromatografia líquida de alta eficiência, né? Nós melhoramos a separação, colocamos a coluna em uma condição melhor de resolução, enfim. É um aprimoramento da técnica em coluna. Então, nós podemos citar das categorias, né, as mais usuais da cromatografia, a cromatografia líquida e a cromatografia gasosa, né? A cromatografia gasosa, a fase estacionária também continua sendo sólida, né, na coluna, mas a fase líquida, a fase móvel, é uma fase gasosa, já é um gás que arrasta os seus compostos por dentro da coluna e acontece a separação. Enquanto que aqui no nosso equipamento, na cromatografia líquida de alta eficiência, a fase móvel é líquida e é a partir dela que acontece essa separação da coluna. Lucas, tem muita gente que tem dúvida e às vezes até dando aula eu escuto alguns alunos falar: professor, mas às vezes o pico do CG ele dá um pico bem definido, né? Por que a gente não usa o CG? Por que nós não usamos cromatógrafo gasoso? Por que nós só usamos HPLC? Mas por que nós, não colocamos os dois juntos? É claro que cada um tem a sua aplicação, né? Eu queria que você falasse, assim, dentre os tipos de cromatografia, quais que são os tipos mais difundidos, assim, na indústria, e quando que nós
podemos aplicar cada técnica? Uhum. Bom, se formos mensurar, é bem provável que a cromatografia líquida seja mais aplicada, tanto em laboratórios quanto em indústria, por conta do tipo de amostra que você está analisando. Na cromatografia líquida, o que você precisa ter é que a sua amostra ela precisa ter interação tanto com a fase móvel quanto com a fase estacionária, ou seja, ela precisa solubilizar naquela fase móvel que você está trabalhando. Quanto que no GC, os analitos, né, a outra técnica bastante difundida, que é a cromatografia gasosa, você precisa que o seu analito, a sua amostra, esteja na fase gasosa, você precisa que eles sejam termoestáveis, para você poder aquecê-los, né, aquecer a sua amostra, ela vaporizar e entrar na coluna cromatográfica no estado gasoso. Ou seja, você já elimina boa parte das amostras possíveis para analisar, porque no GC nem todo tipo de molécula que nós vamos trabalhar, né, nós vamos conseguir que eles sejam termoestáveis. Então, é bem difícil mensurar, mas acredito que em torno de 70% das amostras do dia a dia, da rotina da indústria ou de laboratórios de análise, vão ser aplicados à cromatografia líquida, ao invés da cromatografia gasosa, justamente por conta disso. Mas outras técnicas também ainda são utilizadas no dia a dia, né, cada um com a sua particularidade. Eu comentei agorinha a cromatografia em camada delgada, que são aquelas plaquinhas de vidro com a sílica impregnada. Aquilo ainda hoje nós conseguimos ter metodologias que são utilizadas, né, para identificação de compostos, porque é bem rápido, prático, você não precisa de um equipamento à disposição, mas é um detalhe, você não consegue ter uma precisão quanto à quantificação, é bem mais complexo isso. E é aí que a gente entra já com essas técnicas mais tecnológicas, né, com um sistema automatizado mais avançado, igual a cromatografia líquida e a cromatografia gasosa. Então é interessante, de novo, nós temos diversos níveis de telespectadores, se é que a gente pode falar assim, né? E é interessante porque tem muita gente que acha que na cromatografia gasosa, Lucas, só se analisa gases. Igual no nosso caso do doutorado, nós analisamos gases. Mas, na verdade, então, não necessariamente tem que ser só de gases. Eu posso ter uma solução, enfim, eu posso ter um analito que está na fase líquida, que se ele for termoestável, eu consigo fazer a análise no CG, não é isso? Exatamente. E então, enquanto que no HPLC a gente tem um pouquinho dessa limitação. Entretanto, é mais aplicada a maioria dos compostos que nós temos no dia a dia, o HPLC, do que o GC, justamente por conta dessa estabilidade térmica que você precisa ter na sua amostra, né? A gente comentou agora da cafeína. Se eu aquecer a cafeína a uma temperatura acima de 100 graus, né, para injetar no cromatógrafo gasoso, é bem provável que ela já comece a degradar. Então, consequentemente, a gente não vai conseguir analisar a cafeína em si, nós vamos analisar as degradações daquela molécula, né? Enquanto que na cromatografia líquida a gente usa nas condições padrões, né, de temperatura e pressão. Nós vamos fazer o que com a cafeína? Solubilizar o sólido, né, o padrão da cafeína, no líquido. Ou seja, a gente consegue trabalhar com ele tranquilamente nessa condição. E assim é aplicado para diversas outras moléculas, né? Principalmente, você já comentou, né? Principalmente na área farmacêutica, mas não totalmente na área farmacêutica, a gente sabe disso. Legal, cara. E assim, nós vamos falando, né, igual a gente brincou ontem, né, cara, se for falar de HPLC, parece... poderia fazer um doutorado, demais. Você fez doutorado em quê? Doutorado em HPLC, né? Porque tem assunto pra caramba. E assim, nós já estamos falando sobre coluna, sobre detector e tal. Quais são os componentes básicos de um cromatógrafo, Lucas? Bom, tem até aqui um exemplo aqui atrás de mim, não sei se todos vão conseguir ver. É bem simples, bem legal. É um equipamento bem compacto e dentro desse equipamento ele reúne os principais módulos de um equipamento que nós vamos encontrar. O reservatório de fase móvel, logo em seguida a parte de degasificação, né, de eliminação de bolhas dissolvidas no seu sistema, porque você precisa garantir um sistema da fase móvel isento de bolhas e contaminantes. Logo em seguida, o sistema de bomba, né, de bombeamento da
amostra, ou da fase móvel, desculpa. Depois, o sistema de injeção da sua amostra dentro do sistema de cromatografia, a coluna e o detector. Então, sempre nós vamos encontrar, basicamente, esses módulos. Reservatório de fase móvel, bomba, injeção, coluna e detector. Estou mostrando um equipamento específico aqui, mas se você for mudar de marca, for para Shimadzu, para Waters, você pode mudar o sistema tranquilamente, você vai ver que o sistema mudou completamente. Mas o funcionamento continua sendo o mesmo. Você precisa ter um sistema de pressurização, ou seja, a bomba, bombeando a fase móvel por dentro da coluna, e um sistema de injeção para colocar a sua coluna, a sua amostra ali dentro do sistema para ocorrer a separação cromatográfica. E logo em seguida, o detector. Então, é bem comum, é bem universal, né? Essa divisão dos módulos são bem tradicionais, né? O que você vai visualizar são marcas diferentes, né? Usando um design diferente. Mas todos eles vão ter basicamente os mesmos módulos. É legal, só fazendo um comentário, que o Eduardo falou aí, ó, que nós demos aí o exemplo da cafeína. O Eduardo faz a quantificação de congêneres, né, de produtos químicos encontrados na cachaça por meio de cromatografia gasosa. Isso é muito legal. A Camila também comentou aí, ó, que ela faz a quantificação de PCB em óleo de transformador em GC acoplado com ECD. Para quem não sabe, Camila é a primeira dama, não é? É a esposa. E é fera eu sei que é fera ela é a que é quem está me dando mentoria em cromatografia gasosa já faz alguns anos aí. Lucas, e assim, nós escutamos muito, e assim, e tá sendo legal porque cada vez mais nós escutamos falando sobre a utilização de massas, né, dentro da indústria. E antigamente nós tínhamos aquela visão que, cara, a indústria nem investe nisso, em pesquisa, nem investe em equipamento. No entanto, hoje nós já temos algumas indústrias que estão comprando RNNs, ressonância magnética nuclear, massas, tem bastante. Então, assim, dentre os tipos de detectores, quais são os mais utilizados? E, no caso, já que eu falei aí de massas, para que serve um espectrômetro de massas acoplado a um HPLC? Bom, aí quando a gente entra em detector também, é um universo à parte, né? Daria para a gente fazer uma pós-graduação só em detectores, né? Mas nós podemos citar dos detectores, o mais utilizado, com certeza, é o detector o VVIS, né? Que usa, assim como as técnicas de espectroscopia, né? Você usa a absorção da radiação por parte da sua amostra, né? Para identificar e, consequentemente, também quantificar, né? Por que é o mais utilizado? Por se tratar de um detector universal, né? Ou seja, é um detector que você consegue ter um amplo tipo uma variedade alta de amostras para você poder analisar, que você pode submeter a esse tipo de análise. Enquanto que, por exemplo, um detector de fluorescência, você já não consegue ter esse tipo de universalidade. Nem todo tipo de amostra você vai conseguir analisar com essas técnicas de fluorescência, né? Mas, com certeza, pode citar que o VVIS é um dos detectores mais utilizados, né, em todos os laboratórios e indústrias, né? Também o detector DAD, que é um detector por arranjo de diodo, um pouquinho mais aprofundado, mas ele funciona da mesma forma que o VVIS, só que você consegue ter uma varredura espectral, o que melhora a sua seletividade, a sensibilidade da sua análise ali, né? Quanto ao massas, o massas, como é que se diz? O interessante de usar o massas no seu sistema, ainda assim, quando você trabalha com uma matriz mais complexa ainda, o massas vem para resolver um problema, né, de detecção, mesmo que você trabalhe com a parte cromatográfica para separar esses analíticos, né? Só que, querendo ou não, a gente sabe que é uma técnica cara, né, que vem a base dele é o quê? Né? De uma maneira bem sucinta e bem simples, né, bem simplista, inclusive. Mas você quebra
essa sua amostra, né, e você ioniza ela, aquela molécula, e quebra, né, de acordo com várias técnicas, você pode fazer esse tipo de ionização, e os fragmentos desse seu analito vão ter diferentes unidades de peso. Basicamente, ele vai medir uma razão ali de massa e a carga desse íon formado. Então, com base nessa fragmentação, você tem um fingerprint, né, que é uma impressão digital de cada tipo de molécula. Então, se você tiver numa amostra com 300 tipos de moléculas, você consegue ter uma sensibilidade muito alta, uma precisão ali na separação de analitos que possuem uma diferença de massa, né, de massa molar bem similar, né? Acontece que isso, obviamente, com o tempo agora, a gente está conseguindo ter um investimento muito grande, né? Como você comentou, está tendo sim aquisições desses detectores mais avançados na indústria, né? E, consequentemente, isso vem o quê? Vem que pede da gente, né, enquanto usuário, pede que a gente fique se capacitando cada vez mais, né? Então, não tem como fugir disso, né? Nós estamos falando aqui de Centro-Oeste, o polo industrial aqui de Anápolis é bem conhecido, né? Como polo farmacêutico, eu posso estar enganado, mas se não me engano é o segundo maior polo farmacêutico do Brasil. Então, acaba que esse ramo fica bem influente no nosso meio. Então, a gente consegue ver cada dia mais a aplicação dessas metodologias, né? Então, basicamente bem comum a gente trabalhar com análise de degradação de produto com base usando o detector de massas, né? Identificação de compostos novos a partir com cromatógrafo acoplado a massas, né? Então, mas, igual voltando àquele assunto inicial, não vamos negar que o mais utilizado, a maioria das metodologias ainda trabalham, então, por conta do preço e da universalidade, né? Você consegue, no mesmo laboratório, analisar muitos tipos de amostra, não especificar num ramo só, né? Então, e acaba que ele é bem mais em conta, né? Então, consequentemente, é o mais difundido, né? Legal. E assim, eu até estava vendo aí o Eduardo está fazendo umas contribuições bem legais aí. Ele estava falando que ele utiliza o massas para quantificar carbamato de etila acoplado ao GC. Eu tô achando legal porque cachaçaria não é a nossa expertise, né? E o cara tá ele fez alguns comentários aí que é legal para ver que é uma indústria de destilados, mas assim, o nível de análise que eles utilizam nessa empresa, nossa, é altíssimo, né? E assim, eu até quero, pode falar. Porque a Camila mais cedo aí comentou também, e que é interessante porque ela trabalha com essa parte de óleos isolantes, de transformadores, né? E uma das aplicações da cromatografia líquida nesse tipo de análise é a análise de furfurais no óleo isolante, né? Que existe ali dentro do sistema do transformador de energia mesmo, né? Existe ali dentro um tipo de papel que fica em volta do núcleo, né? E esse papel, com o tempo e de acordo com algum tipo de descarga, algum problema de funcionamento, pode começar a degradar, e você encontra esse tipo de sinal analisando esses resíduos de furfurais, né, de furfuraldeídos no sistema, no óleo ali. Então, como você consegue isso? Com base também em análise cromatográfica. No caso, cromatografia líquida, né? Mas é aplicado a cromatografia gasosa em vários, igual ela mesmo citou, em PCBs, né, em análise de gases dissolvidos em óleos, ou seja, a cromatografia vai estar muito aplicada nessa parte de analítica mesmo, né? Legal, e a etiqueta manda que toda vez que tem autoridades, né, presentes, a gente tem que sempre falar, e nós temos duas aí, o senhor Guilherme e o senhor Júlio, que sofrem junto com a gente no laboratório do doutorado, então assim, Exato. Tem isso. Lucas, e assim, até eu olhei aqui agora que o Cristiano fez uma pergunta, nós vamos até comentar sobre isso. Queria também informar vocês que aqueles que estão participando, pode mandar perguntas
que nós vamos sempre tentar responder todas elas, tá bom? A gente vai tentar ao máximo responder todas. Lucas, beleza, mas o tema do nosso trabalho, nós já falamos, já fizemos uma introdução bacana, já falamos o que é cromatografia, as aplicações, falamos os módulos, né, a configuração de um HPLC convencional, enfim. Já falamos sobre os principais componentes, detectores, beleza. Mas e aí, quais são as principais aplicações da cromatografia líquida em indústrias? Porque muitas pessoas acham que algumas pessoas não sabem que é tão aplicada na indústria farmacêutica, e nós também temos outras pessoas que acham que é só aplicada na indústria farmacêutica, né? Então, assim, onde que pode ser aplicado a cromatografia líquida de alta eficiência? A aplicação vai ficar diretamente... o que nós vamos aplicar a cromatografia? Quando nós estamos com interesse em algum tipo de composto específico, algum tipo de analito específico, algum tipo de controle de qualidade de algum processo, mas que você tenha como analisar algum tipo de molécula em específica, né? Ou seja, é uma análise molecular, né? Você está interessado ali no seu analítico. Por isso que isso é tão difundido na área farmacêutica, né? Porque você tem ali uma matéria-prima e você vai, durante o seu processo, durante o processo industrial, você tem várias outras matérias-primas ali, vários outros tipos de compostos, e você tem como analisar justamente por cromatografia. Mas não se aplica apenas à parte industrial. Você também possui, por exemplo, na indústria de alimentos, você consegue analisar alguns compostos, alguns contaminantes, alguns tipos de aditivos, né? Mensurar aditivos em alimentos, em bebidas, com análises cromatográficas, né? Outra área que é bastante difundida também no nosso dia a dia é na parte de análise ambiental desses processos, né? Análise principalmente em água, né? Em resíduos em água, em resíduos do seu processo industrial, porque você precisa ter esse controle ambiental também, né? Será que o meu processo está sendo satisfatório? Será que eu estou conseguindo eliminar tal composto da minha linha de produção? Será que eu estou conseguindo colocar uma quantidade ali específica? Então, esse controle da molécula em si, né, esse controle quantitativo e preciso, você consegue aplicar as técnicas cromatográficas facilmente, né? Então, é comum, igual a gente comentou mais cedo, é comum a gente associar a parte farmacêutica, ainda mais de onde a gente está falando hoje, né? Do polo farmacêutico é bem forte aqui, né? Mas não se aplica técnica necessariamente só a polo farmacêutico, né? A gente já citou, o Eduardo já contribuiu, ele comentou que faz análise também em cachaçaria, né? A Camille em parte de análise de óleo, né? Ou seja, a cromatografia não está aplicada especificamente apenas na parte farmacêutica, não. Legal, e assim, só para ilustrar essa parte ambiental aí do Lucas, que ele comentou, aqui na nossa região, nós já comentamos isso em outras lives, e eu acho interessante isso porque as lives vão casando, né? Elas vão interagindo entre si. E teve uma live que eu falei sobre a degradação de contaminantes emergentes. Nós não temos hoje na legislação falando assim, você pode descartar no efluente lá 10 nanogramas de amoxicilina. Não fala. Porém, o Lucas já bem ilustrou, nós estamos em um dos maiores polos do Brasil e da América Latina, farmoquímicos. Exato. E o nosso polo, ele é comandado, né, ele é coordenado por um órgão que chama CODEGO, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, ou enfim, de Goiás. Estadual, né? E lá eles não falam qual é o limite, mas eles falam o seguinte, que você tem que comprovar que no seu efluente tratado você não tem aquele pico. Você tem que mostrar a remoção. E a forma de tratar isso, pessoal, de analisar isso, é justamente por HPLC. E eu estou só enfatizando isso porque tem muitos engenheiros ambientais também que participam das nossas lives, e isso é interessante para poder mostrar que essa técnica não está restrita a químicos e a farmacêuticos, mas biólogos,
tem bastante pessoas hoje participando que fazem biotecnologia. Então, são técnicas que realmente podem ser aplicadas. A técnica de cromatografia pode ser aplicada aí para um universo de opções, né? E aproveitando o gancho aí, é porque acho que a Tuane perguntou aí sobre o limite de detecção. Sim. E aí entra também nisso que você comentou, né? Que como que nós vamos avaliar isso? Se eu estou conseguindo ter uma detecção de algum contaminante, alguma coisa específica ali. Bom, isso vai diretamente relacionar com o seu detector. A gente comentou mais cedo que o detector VVIS ele é mais universal. No entanto, você tem um certo limite ali de detecção, né, da sua amostra. Né? Vai estar na faixa de miligrama a nanograma, dependendo da metodologia que está sendo validada, que foi validada. Né? No entanto, por exemplo, outros detectores, igual o detector de fluorescência, que é um pouco mais restrito, você consegue ter uma sensibilidade maior, né? Assim como massas. Né? O massas você consegue também trabalhar com metodologias para detecção na casa de nanogramas, né? De alguns casos até picogramas. Então, na verdade, eu já até trabalhei com uma configuração uma vez que você conseguia trabalhar até com femtograma, ou seja, 10 a menos 15. Nem conhecia femtograma naquela época, né? Mas é bastante interessante. Legal. Lucas, eu acho que de modo geral, então, eu sempre brinco nas lives que eu fico escrevendo aqui, eu não estou jogando, não estou fazendo nada não, tá? Eu fico anotando os principais tópicos. Eu acho que tem muita gente que acha que o HPLC faz tudo. Na verdade, o HPLC simplesmente vai pegar aquela amostra complexa, vai separar isso para poder facilitar e ser detectado depois. É isso, né? Isso, exato. Legal. O detector é uma coisa à parte, às vezes, né? Você pode ter um pouco mais complexo, né? Por isso que a gente comenta muito do UV, que é universal, mas o detector é um mundo à parte ali no seu sistema. Legal. E assim, Lucas, quais são os principais erros que são cometidos em análises cromatográficas? Porque, assim, nós vemos às vezes que a pessoa fala que não deu certo, nós escutamos muito isso, né? Igual o Lucas já dá esse curso na Universidade Federal há muitos anos, então ele tem uma expertise porque sempre tem algumas perguntas, elas se repetem, né? Então, assim, de modo geral, quais são os principais erros assim que são cometidos em análises cromatográficas? Olha, eu acho que talvez a escolha errada dos parâmetros. Mas essa eu acho que deve ser uma das perguntas mais, como é que se diz, mais genéricas em termos de o que pode dar errado ali na sua análise, o que pode dar errado na minha rotina ali. Mas eu não posso deixar de citar que um dos pontos mais importantes da cromatografia líquida, ou da cromatografia no geral, é o preparo de amostra. A bancada é a parte antes de ir para o detector, antes de ir para a análise em si. Porque, consequentemente, os parâmetros inadequados, né, você pode ter um método ali que não vai satisfazer muito bem a sua separação, a sua detecção, enfim. Mas a parte do preparo de amostra, em qual tipo de solvente você está trabalhando, a filtração ou não da sua amostra para injeção, né, porque pode danificar a sua coluna, se você estiver trabalhando com colunas de alta pressão, né, no caso de UPLC, ou seja, você pode danificar isso de alguma forma. Então, o preparo da amostra, eu acho que é um dos pontos que mais traz erros para a cromatografia, né, na sua análise cromatográfica. Outros pontos que eu posso destacar, consequentemente, em relação a isso, é o cuidado com a fase móvel. Cuidado com a fase móvel influencia diretamente no seu tempo de retenção, na sua separação mesmo, na resolução e tudo mais. No sistema como um todo, ainda mais a gente está falando de cromatografia na área farmacêutica, quem está nos assistindo aí sabe que nesse ramo existem muitas metodologias que usam soluções tamponantes, né, soluções tampão na sua fase móvel. E tampão acarreta vários outros problemas, com o tempo de rotina, principalmente tampão fosfato, a solubilidade com outros solventes orgânicos são baixas e acaba que pode incrustar no seu sistema, pode
danificar a sua coluna, né? Enfim. Então, o cuidado com a fase móvel, consequentemente, é outro ponto que pode influenciar bastante. Mas, obviamente, tem muitos pontos. A gente não vai adentrar muito. Eu só citei 2 que eu acho que são os principais numa metodologia, né? O cuidado da amostra, a forma de extração, o solvente que você está trabalhando, a solubilidade da sua amostra na fase móvel, né, no seu sistema. A gente falou isso mais cedo. Você precisa que a sua amostra tenha interação tanto com a fase móvel quanto com a fase estacionária. Senão, não faz sentido você colocar ele no sistema, né? Então, esses são os cuidados que você precisa ter para evitar muitos problemas na cromatografia, né? Fase móvel e no preparo de amostra, principalmente, né? Legal, a Jéssica fez 2 perguntas, já vou fazê-las, tá? Mas aí o Eduardo também fez outra contribuição e eu concordo com ele que a escolha correta da coluna tem papel, sim, tem relação direta, né? A Tony ainda brincou, falou assim, preparo de amostras é outro curso, cara. Preparo de amostras é um universo, assim, tem muito detalhe, e a pessoa, quando ela é boa de mão, assim mesmo, para ser analista, é diferente. Lucas, você já tinha comentado sobre a questão da fase móvel, pegando um gancho, como que nós podemos planejar a escolha da fase móvel correta? Porque essa é uma dúvida que muitos alunos têm, porque aqueles alunos que estão, quando eu falo aluno, sim, futuro aluno da científica, né? Mas aquele analista, quando ele começa a mexer no HPLC, porque a operação em si do HPLC, eu posso estar errado, mas eu acho que é muito simples, né, Lucas? Não tem o que fazer. É você ali, a parte operacional, ela é simples. Agora, esses detalhezinhos da escolha da melhor coluna, da escolha da melhor fase móvel, do preparo das amostras, que é a cereja do bolo, né? Quando se trata de fase móvel, muitos alunos ficam com dúvida, mas como que eu faço? É gradiente? Não é? É só acetonitrila? Como que eu escolho o solvente? Então, de modo geral, como que nós podemos fazer para planejar as melhores condições da fase móvel? Bom, até para a gente não adentrar muito, senão não daria tempo de explicar toda essa parte, mas... nós temos 15 minutos. Exato, isso é um assunto também bem para aprofundar bastante, mas imagina que o Eduardo comentou, a coluna em si, você vai escolher a sua coluna diretamente com o tipo de amostra que você está trabalhando. Isso, sem dúvida, é um outro ponto, porque é aquela coisa, a sua amostra ela precisa ter uma certa interação ali com a sua coluna, com a sua fase móvel também, para ocorrer essa separação dos seus analíticos, né? E quanto à fase móvel, imagina que eu estou aqui, na minha mão tem uma coluna, né, só para exemplo, uma coluna cromatográfica, né, de analítica, aqui dentro dela que tem um recheio da fase estacionária. Então, quando você vai fazer um tipo de análise, você leva em consideração a sua amostra, os seus analíticos em si. Ele tem interação com essa fase estacionária? Tem. Ok. Mas eu queria mudar um pouco os parâmetros. Bom, você não consegue mudar muito os parâmetros de uma coluna, você já comprou ela assim, né? Você não vai alterar muito, a não ser que você tenha outras colunas, né? Então, qual que é um ponto que a gente vai mudar muito? A fase móvel. Porque se você mudar um pouco algumas coisas na fase móvel, você consegue adequar o seu sistema. Mas por que a gente faz isso? Basicamente por conta da interação, né, da polaridade da sua amostra, junto com a interação dessa sua amostra com a fase móvel, né? Isso se dá basicamente por polaridade. A gente analisa isso no dia a dia e vê, a minha fase móvel está mais polar e o meu analito é um pouco mais apolar, ou seja, a interação dos dois não é muito boa. Consequentemente, a minha análise, né, o meu tempo de análise pode ficar maior. Então, se eu corrigir a minha fase móvel, colocando um pouco mais de solvente orgânico, a fase móvel vai ficar um pouquinho mais apolar, a interação com o meu analito é maior. Consequentemente, ele solubiliza melhor e passa um pouquinho mais rápido pela coluna. Claro que a gente está falando de uma forma bem simples, né? É um pouco mais complexo do que isso, mas é exatamente assim que a gente pode influenciar nossas análises, né, cromatográficas. Né? Esse é um dos pontos que eu acho que mudaria justamente na fase móvel. Um dos pontos a tomar cuidado é justamente com relação à sua amostra. Né? Outros pontos também. A fase móvel tem uma certa viscosidade, e a viscosidade também está relacionada diretamente com a pressão do sistema. Então, se você está trabalhando com um tipo de fase móvel que a viscosidade
um pouco baixa, às vezes você vai ficar trabalhando com o seu sistema no limite da pressão, e qualquer distúrbio que acontecer pode estourar o sistema, a pressão do sistema e desarmar o equipamento, ou seja, aí você perdeu aquela análise. Então, outro fator que influencia também, né, que a gente comentaram agora da coluna, então, a temperatura influencia diretamente nisso, porque a temperatura da coluna pode influenciar a viscosidade, consequentemente, influencia também o escoamento do fluido pelo sistema e melhora ou não, né, a separação. Esses são os pontos mais básicos, mais simples e básicos quanto à fase móvel, né? É um dos pontos que a gente tem que tomar cuidado. E o outro detalhe também, Thiago, que vale lembrar, fase móvel é pureza. Pureza, grau HPLC, água ultra pura, sempre, né? Então a gente não pode tomar esse cuidado, não pode ter esse descuido, né, de não cuidar, porque isso pode ocasionar erros, né, e problemas na sua coluna, né? Você pode perder uma coluna por conta de mau cuidado da fase móvel. Então, vale ficar atento quanto a isso. Eu acho que uma forma, assim, de dar uma dica geral, assim, né, Lucas, seria conhecer bem seu analito, né? Porque se você conhece bem seu analito, sabe a polaridade dele, sabe a solubilidade dele, eu acho que isso aí vai influenciar tudo, né? Isso que você falou muito bem aí, sobre os parâmetros que nós seguimos, né? E você comentou sobre coluna, já pegando o gancho aí que você falou da coluna, cara, de novo, tanta coisa que a gente pode falar, mas eu estou tentando simplificar aqui as principais perguntas, né? Uhum. Dentre elas, eu escuto muito algumas pessoas falando que estourou a coluna está com problema e tal. E a coluna nós sabemos que é uma das partes que são mais trocadas, né, no equipamento, mas também que são mais caras, né? Nós temos colunas aí de 10 mil, colunas preparativas caríssimas, né? Agora, quais são os cuidados básicos para aquelas pessoas que estão trabalhando com HPLC? Quais são os cuidados básicos que ela tem que ter? Você já citou um que eu achei muito legal, que a gente nem tinha combinado, que é a questão do tampão, né? Sim. Quais são outros cuidados que nós temos que ter? Bom, a coluna, só aproveitando esse ponto, né? A coluna, a gente estou aqui com uma coluna na minha mão, né? Uma coluna cromatográfica. É o coração do sistema. Todo o seu sistema, né, vai passar por aqui para... Você tem todo esse equipamento aqui grandão, né? Justamente para poder usar esse outro sisteminha aqui pequenininho, ou seja, é a parte mais importante da sua análise. Sem ele você não consegue separar. Então, o cuidado, né, que você tem que ter com o coração, né, igual eu comento, né, esse é o coração do HPLC. Então, o cuidado que você tem que ter com a coluna é muito grande. Um dos pontos que eu citei, né, porque a gente comenta da amostra, que a natureza da amostra pode estragar ou não a coluna, mas isso perto da fase móvel, né, acaba tendo uma influência um pouco menor. Imagina, você injeta de amostra na sua coluna em microlitros, um pouquinho só. Enquanto isso está passando continuamente o quê? Fase móvel. Então a fase móvel é um dos fatores mais importantes para a manutenção da sua coluna, né? E também tem a questão do cuidado do dia a dia, a gente já comentou disso, do acondicionamento quando ela está parada. Você fez uma análise, é muito interessante você limpar esse sistema, limpar a sua coluna cromatográfica, né? Colocar a sua coluna em descanso com um tipo de solvente, né, de fase móvel que não vai ter nenhum tipo de problema, né, para estragar os componentes internos dele, né, do hardware, né, que a gente chama, né, que é a parte de fora e tudo mais. Então a parte de dentro em si, que é a parte do empacotamento, onde está tendo a sua fase estacionária, por assim dizer, você tem que tomar cuidado quanto ao tipo de condicionamento. E como que a gente descobre isso? Quando você compra a sua coluna, você já vai ter lá um laudo, né, e vai explicar em como que ele veio para você, essa composição que está guardada lá. É sempre bom a gente recorrer ao que o fabricante fez, porque isso pode mudar de marca para marca, né? Às vezes ele vem com um tipo de fase móvel e você está guardando uma fase móvel diferente que pode ocasionar problemas de ressecamento,
cria caminhos preferenciais e que futuramente você vai fazer uma análise e já não consegue ter a separação tão boa quanto antes, né? Só um gancho, a maioria das análises que a gente usa, em ramo farmacêutico, por exemplo, que usa colunas apolares, né? Você vai usar muito a fase móvel para guardar de uma fase móvel mais polar, obviamente, que será em torno de 70% acetonitrila, 30% água. É uma das composições mais ideais, né, para esse tipo de coluna, para você guardar ela, né? É um cuidado que você tem que ter. Outra coisa também, um cuidado que é interessante ter com a sua coluna, é a relação da pré-coluna. A gente não pode aprofundar muito nisso aqui agora, porque também demanda muito tempo, mas a pré-coluna, como o nome já diz, ela é uma coluninha que vem antes da entrada no sistema, na sua coluna, propriamente dito. E essa pré-coluna o trabalho dela é o quê? É servir de um certo escudo, né? Uma peneira ali para não ir possíveis contaminantes ou sujeiras que vão danificar a sua coluna. O que você ganha com isso? Aumenta o tempo de vida útil da sua coluna, né? Isso significa que ela vai durar para sempre? Não. A coluna tem um tempo de vida útil, né? Então você pode prolongar muito mais, né? Se você fizer todos esses cuidados de eu estou usando muito tampão, vou lavar o meu sistema, vou lavar a coluna antes de guardar, porque a sua coluna, igual você comentou, é uma das partes mais caras de consumíveis, né? Que você vai trocar direto e é uma das partes mais caras. Não dá para a gente ficar não cuidando, né, dessa peça tão importante. Então, são os cuidados mais básicos. Por incrível que pareça, também tem cuidados interessantes quanto à conexão, né? A conexão no sistema, sobre que tipo, se é PIC, se é esse material plástico, né, que é um polímero, ou se é inox, né? Isso depende por conta do quê? Por conta da pressão de trabalho, né? Um vai aguentar mais pressão do que o outro. Isso pode ocasionar um volume morto ali na entradinha, que se não for bem colocado, pode atrapalhar as suas análises, né? Enfim, a parte que a gente não pode perder tempo no cuidado com a coluna, né? Não preciso nem dizer que choque físico, deixar cair e tudo mais, isso é fora de cogitação, né? É bom evitar. Lucas, cara, muito obrigado. A gente, infelizmente, chegou aí no limite. Eu queria fazer um compromisso, antes de dar alguns recados muito importantes para vocês, peço que vocês fiquem rapidinho. A Jéssica fez 2 perguntas muito legais. Eu vou fazer um combinado com a Jéssica. Eu vou abrir hoje. Assim que terminar essa live, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Todas as perguntas, qualquer pergunta, de qualquer nível que vocês tiverem, eu peço que vocês coloquem lá. O Lucas vai responder junto comigo lá as caixinhas, tá bom? Para vocês não saírem dessa live com nenhum tipo de dúvida, tudo bem? Não interessa qual é o tipo, pode dar exemplos práticos, se nós soubermos, beleza. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar e vai te ajudar. Exatamente. Lucas, eu queria que você se despedisse rapidinho para poder dar uns recados. Inclusive, nós temos um convite muito importante para fazer com esse pessoal aí. Eu queria que você se despedisse. Bom, muito obrigado pela atenção de vocês, né? Nós nos despedimos aqui, mas deu para perceber, não dá para a gente responder tudo, né? É muito assunto para falar, mas agradeço muito a atenção de vocês. Espero poder ter ajudado bastante, né, nesse assunto, né? A gente falou de uma maneira bem simples, né? Mas o assunto é bem extenso, não é tão simples assim, a gente tem muito o que conversar, mas espero que nós tenhamos atendido, né, o objetivo principal, né, que é tirar muita dúvida, principalmente para quem está começando agora. Então, muito obrigado por essa oportunidade aqui, né, e lembrando que a gente tem, né, nós temos uma turma para, futuramente, no próximo mês, temos uma turma para aula teórica, né, da área de cromatografia, né, tanto a parte líquida quanto a parte de instrumental, né, toda essa parte aí. Deixar para você fazer esse convite melhor, Thiago. Eu faço o merchan, né? Galera, quero agradecer vocês. Eu fico muito feliz, principalmente nessa live, ter pessoas aí tão capacitadas, né? Pessoa tão, igual até o Cassiano tá aí, né? Um cara excepcional, o mestre das análises aí.
Quero agradecer a sua presença, Lucas, a sua amizade. Eu quero te agradecer publicamente, cara, porque se eu vou terminar esse doutorado, a culpa é do Lucas, que me ajudou demais, o cara é muito parceiro, a gente aprende, se diverte muito no laboratório. Quero te agradecer, cara, foi muito boa sua live, eu acho que você esclareceu, você não falou tudo sobre HPLC, mas você explicou para aquela pessoa que não sabe, e aquela pessoa também que trabalha, o básico para ela começar a trilhar esse caminho, e isso é muito importante. Só para vocês terem uma ideia, eu postei nos stories que só ontem eu olhei no LinkedIn, se não me engano, na Cato, se não me engano, tinha 70 vagas pedindo experiência em HPLC. E o que eu acho interessante também, nós até falamos sobre isso naquela live sobre oportunidades profissionais da indústria, é que muitas vezes os quadros de vaga falam assim, ó, uma pessoa que tem 1 ano de experiência no setor ou um curso de HPLC. E eles colocam o equivalente a isso, porque eles sabem que se o cara souber o básico de HPLC lá dentro do setor, ele vai deslanchar. Nesse cenário, semana que vem já, dia 1º e 2, nós temos uma turma que está aberta de fundamentos da cromatografia líquida de alta eficiência. Galera, vai ser um curso muito bom. O Lucas já leciona esse curso na Universidade Federal há algum tempo. É um cara que tem uma bagagem legal, só tem essa cara de menino, mas ele saca demais. Então, se vocês quiserem fazer, nós temos vagas limitadas. Vai ser um curso ao vivo, tá? Ou seja, vocês vão poder ter interação com o Lucas o tempo inteiro. Vai ser sábado e domingo. Por que sábado e domingo, Thiago? Porque tem pessoas que trabalham na indústria. Nós abrimos lá a caixinha de perguntas lá e foi os horários que tiveram mais adesão. Então, é fácil a pessoa conseguir um dia de dispensa lá com o seu chefe para se capacitar. 2 sábados já começa a ficar um pouquinho difícil. Se vocês quiserem informações sobre o curso, basta acessar o nosso feed aí, eu coloquei, foi publicado as informações do curso, tá? Mas vai ser sábado e domingo que vem, o Lucas vai ser o nosso professor, e se vocês quiserem, tem poucas vagas, corram, porque nós temos um padrão de qualidade a seguir, e nós não lotamos as turmas, para que vocês tenham qualidade nesse curso, tudo bem? Galera, muito obrigado pela participação de todos vocês. Vou repetir, eu não canso de falar isso. Sábado, para mim, de manhã é o melhor dia, porque eu tenho essa oportunidade de ver vocês. Eu fico muito feliz em poder ajudar. E o feedback que vocês dão para mim são muito... É o que sustenta a gente. Muito obrigado, Lucas. Obrigado mesmo, cara, pela sua disposição aí. Obrigado, Camila, por ter liberado o Lucas. E até a próxima live científica educacional, pessoal. Forte abraço e até mais. Valeu, Thiagão. Até mais. Muito obrigado. Falou, até mais.